Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E o objetivo do Vejam Só é incentivar você que nos acompanha a estudar, a se aprofundar no conhecimento da teologia, do texto bíblico, das escrituras sagradas, aprofundar o seu conhecimento. Aliás, o tema de hoje tem tudo a ver com essa missão do Vejam Só. E nós vamos entender se as ferramentas que o Vejam Só utiliza ajudam ou atrapalham nessa questão da divulgação do conhecimento bíblico. Fica ligadinho que eu vou colocar na sequência o tema para você. Mas olha, a conversa está imperdível, vale muito a pena. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E também, obviamente, pode perceber que tem inventado muita desculpa para não se aprofundar no conhecimento. Fica ligado aí. Deixa eu colocar aqui, antes de apresentar os meus convidados, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @zeca_pereira. Lá a gente consegue falar de teologia, que é um assunto que a gente gosta bastante de conversar. Sempre tem algumas informações ali dos bastidores do Vejam Só. E em nome de todos os internautas que aparecem por lá, que me mandam mensagem, que falam do Vejam Só, eu quero fazer referência a um aqui, quero mandar um abraço pro Carlos Eduardo. Sempre manda ali mensagens muito carinhosas. Obrigado, Carlos, pelo carinho, pela atenção. É muito bacana poder trocar essa ideia com você por lá, conversar. Faça você também como o Carlos, manda sua mensagem lá. Lá dá para responder as perguntas, dar alguns pitacos também na teologia. É muito bacana toda essa interação e eu recebo muito esse feedback dos telespectadores, falando da importância do Vejam Só para esse incentivo ao estudo e, obviamente, divulgação dos conceitos da teologia e das escrituras sagradas também. Então, muito obrigado, Carlos, pelo carinho. Em seu nome, eu cumprimento todo mundo que manda mensagem por lá também, tá bom? Bom, vou apresentar os meus convidados. Hoje a gente tem o privilégio de termos dois participantes estreando no programa, que vai ser muito legal. Tenho certeza que eles vão colaborar bastante com o conhecimento que Deus tem dispensado na vida deles. Muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade. O pastor Jonathan do Espírito Santo, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério das Nações. Pastor Jonathan, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Maravilha. Está aqui no Vejam Só, seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Zeca. Boa noite, meu irmão reverendo. É uma satisfação e uma alegria estar com vocês nessa noite, falando de um tema bastante oportuno para o nosso tempo, né? Esse tema é um tema que desperta a nossa curiosidade e nos faz refletir como a Igreja do Senhor ela tem caminhado aí acerca das Escrituras Sagradas. Sem dúvida nenhuma, vai ser um momento de muito aprendizado. Meu irmão, os tradicionais normalmente vão só no boa noite, né? Mas eu coloquei no meu coração que sempre tiver um pentecostal, eu vou graça e paz, meu irmão. Graça e paz, meu amado. Porque o pentecostal tem mais esse hábito. Ou a paz do Senhor Jesus, do Senhor. né? Pronto, aí, ó. Pronto. É que lá na IPB é só boa noite. É só boa noite. Tá boa noite, tá resolvido. Não é, reverendo? É verdade. Tá só boa noite, tá resolvido. Seja bem-vindo, meu irmão. Vai ser uma alegria poder Maravilha. conversar e aprender com o irmão. Mas pra gente começar, padrão aqui no Vejam Só, Sim. vou pedir pro irmão passar as informações da igreja pra gente, por favor. Maravilha. O endereço certinho. Dias e horários, assim, das principais atividades por lá também, por favor, pastor. Bom, eu me chamo Jonathan, né? Sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério das Nações. O nosso endereço fica na Avenida das Nações, número 1700, Santo André. Ali é o Parque Erasmo Assunção. Você que é de Santo André e procura uma igreja onde tenha pastores e ministros idôneos, está aí o nosso convite. A gente tem trabalhado ali com o Ministério de Missões na igreja. A gente tem feito bastante trabalho evangelístico em volta da igreja, no interior de São Paulo. A nossa área de atuação ali na igreja é com missões. E também a gente dá aula na Escola Bíblica Dominical. Bacana. Então, as informações da igreja aí também para você. Nós vamos deixar, obviamente, os contatos do pastor Jonathan durante o programa aí à sua disposição. Mas se você não anotar, perdeu, passou aí, não tem problema. Entra lá na nossa página oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Nós vamos deixar esses contatos fixados também para você pegar por lá, tá bom? Fica à vontade para você conhecer o ministério, o trabalho da igreja também, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Pelo carinho, seja muito bem-vindo. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite, também debutando aqui no programa, o reverendo Renato de Moraes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil.
E aqui eu tô jogando mais em casa. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu poderia dizer graça e paz, mas para fazer jus aqui ao Zeca, eu vou dizer só boa noite mesmo. Mas é um hábito da IPB, não é? É difícil. Alguns pregadores, sim. Cumprimento com a paz do Senhor, sim. Graça e paz. Mas o padrão mesmo exato, é o boa noite mesmo. Mas nós desejamos a paz para todos também, né? É, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Reverendo Renato, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no programa. Uma alegria recebê-lo, conhecê-lo. Vou pedir o mesmo, por irmão passar para quem nos assiste as informações da igreja, por favor. Claro. Meu nome é Renato, eu sou pastor em Itapira, pastor da Igreja Presbiteriana Caminho Novo lá. Sou pastor de jovens, um jovem pastor de jovens, né? E a gente tem trabalhado lá na igreja com jovens, adolescentes, no louvor, ao lado do pastor Edson, que é o pastor titular lá da igreja. A nossa igreja fica na rua Ari Wilson Cremasco, número 97, no bairro Jardim Soares, lá em Itapira. Boa, então as informações da igreja. Nós vamos deixar também os contatos do reverendo Renato à sua disposição durante o programa e fixados lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que você pega as informações também tudo direitinho para conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão e também o trabalho dele lá na igreja. E, obviamente, se quiser falar com os nossos convidados sobre o tema que nós vamos tratar na noite de hoje, você pode mandar uma mensagem lá para repercutir o assunto. Porque é uma temática muito interessante, muito prática. E a pergunta é a seguinte, que eu quero fazer para os meus convidados e, obviamente, para você que nos assiste também. A vida moderna nos torna conhecedores superficiais da Bíblia. E por que a gente faz essa pergunta? Ao que tudo indica, os avanços da tecnologia, o avanço do conhecimento têm diminuído o interesse pelo aprofundamento das questões. Eu vou citar aqui um teólogo que eu sei que não é muito ortodoxo, tá bom? Mas ele, como um educador, é muito reconhecido, Rubem Alves, e ele defendia a tese de que o conhecimento nos emburrecia. Porque a gente conhecia de tudo e, no final dos contos, não conhecia de nada. Bom, será que tem atrapalhado o nosso conhecimento bíblico à vida moderna? Será que a culpa é da vida moderna mesmo ou é da nossa vida? Que não quer conhecer nada mesmo, não quer se aprofundar. Bom, vamos tentar decifrar esse enigma. E, meus irmãos, para a gente começar, vou pedir a resposta, ainda que breve, assim, para pontuar o caminho que vocês vão seguir nessa primeira participação. Depois a gente vai aprofundando o assunto. Pastor Jonathan, eu vou começar o bloco com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? A vida moderna nos torna conhecedores superficiais da Bíblia? Olha, Zeca, eu acredito que sim, né? E tenho visto e acompanhado a evolução, né? Das redes sociais, das ferramentas digitais, de tudo aquilo que muitas igrejas têm se utilizado para fazer com que o evangelho ele seja pregado e anunciado. Então, assim, eu acho uma maravilha que hoje a gente disponha de tanta tecnologia. Nós nunca tivemos uma geração como essa que tem acesso a tanta informação. Só que existe um contraponto nisso, né? Ao mesmo tempo que nós temos o acesso à informação e ao conhecimento, existe também o crescimento do desinteresse por aquilo que, de fato, a Bíblia diz, né? A gente tem visto que muitos teólogos, muitos ministros, né, com a linha liberal, têm se destacado nas redes sociais e a gente vê que existe aí uma certa dificuldade de fazer o filtro daquilo que realmente é a verdadeira palavra de Deus e a gente, às vezes, fica nadando num nível muito raso das Escrituras por conta de ser essa geração fast food. A gente pega tudo pronto e mastigado ali nas redes sociais e, às vezes, por falta do interesse, a gente acaba não filtrando e acaba comendo qualquer tipo de coisa. A culpa, então, na sua visão, é da vida moderna? Acredito que sim, por conta de que o amor de muitos tem se esfriado e o pecado, ele tem sido com uma intensidade maior nos tempos de hoje, né? Nunca a humanidade esteve tão entregue. Às vezes eu comento com alguns amigos e parece, às vezes, que Deus ele soltou o freio,
né? Você vê que a humanidade ela está caminhando cada vez mais rápido a passos largos para o inferno. E a modernidade tem contribuído com isso pela questão filosófica, né? E os pensamentos que têm sido atribuídos para dentro da igreja cristã. Entendi, boa. Tem muita coisa para a gente repercutir também, mas, Reverendo Renato, eu quero ouvir a sua resposta também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? A vida moderna nos torna conhecedores superficiais? Meu irmão, para mim, essa é uma resposta de 2 momentos. Eu acho que, a princípio, eu caminho bastante com o irmão, pastor Jonatas, porque existem alguns pontos que são fatos, né? Sim. De fato, a vida moderna, ela tem tornado alguns jovens, principalmente, e até mesmo todas as pessoas, de fato, um pouco superficiais. A gente está acostumado com aquilo que é rápido, né? Com aquilo que é fácil, com aquilo que está pronto. E muitas vezes, nem tudo que está pronto, de fato, é o correto, é a verdade. Às vezes necessitaria de mais aprofundamento, né? Então, eu vejo bastante isso. Principalmente pensando na questão de modernidade, que envolve tantas coisas. Envolve a área da tecnologia, a área de redes sociais. Envolve também, por exemplo, questões culturais, padrões de comportamento. A gente vê, por exemplo, a essência das músicas nos dias de hoje, que tem se esvaziado, tanto no meio evangélico, cristão, quanto fora também, né? Então, de fato, em algum ponto, assim, realmente a modernidade ela é um campo propício para que as pessoas elas sejam mais superficiais. Mas, por outro lado, existe um outro momento aqui nessa resposta que eu também penso que não. Eu penso que talvez isso seja um sintoma de algo que exista por detrás. Como a febre, por exemplo. A febre, muitas vezes nós tratamos a febre com dipirona, com paracetamol aí e tal, mas às vezes existe uma infecção por trás que está causando aquela febre. Eu acho que às vezes essa questão da nossa má relação com a internet, com a tecnologia, com as questões da cultura, com questões da nossa era, da pós-modernidade, né? Elas são muitas vezes uma questão do pecado do nosso coração, de fato. Da nossa dificuldade de lidar com as coisas. Até porque a internet ela pode ser uma ferramenta de aprofundamento nas escrituras também, não é? Então, essa é uma a gente está aqui também reproduzindo na internet, né? E sendo bênção na vida de pessoas. Então, eu acho que essa é uma reflexão bem válida. Tem muita coisa para falar. Sim, sem dúvida. Tem. Bom, nós vamos colocar aí e vamos conversar. Deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Entre lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e você vai localizar as nossas enquetes. E lá você vota e dá a sua opinião e a sua voz aparece aqui no Vejam Só também. Tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte: a vida moderna nos torna conhecedores superficiais da Bíblia? Você viu que a gente repetiu o tema do programa lá na enquete também. Então você vai e vota. Sim, a vida moderna nos torna. Não, ela não nos torna. E aí, na postagem seguinte, você consegue justificar. Olha, eu acho que sim, por conta disso. Não, por conta daquilo outro. Vá lá, vote, dê a sua opinião, dê as suas observações, faça os seus comentários e nós vamos separar alguns e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Lembrando que você encontra o Vejam Só não só no Instagram, mas no Facebook e no YouTube também. É só você procurar por Programa Vejam Só. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreva lá no YouTube, porque lá você vai ter acesso a todo o nosso material. Além dos programas inéditos e novos que nós vamos gravando aí durante o ano, você tem uma playlist lá com os programas antigos. Então tem conteúdo lá, acho que a partir de 2005. Tem muito programa para você assistir. Chega por lá que eu tenho certeza que vai ser benção. E para quem curte e acompanha o Vejam Só nas redes sociais, também consegue acompanhar ao vivo as nossas gravações. Nós transmitimos ao vivo pelas nossas redes sociais. Então chega por lá, siga as nossas páginas, o canal, tudo que você vai ter acesso a essas informações. Além disso, nós estamos também nas plataformas de áudio. Escolha a sua predileta, aquela que você usa, aquela que você tem no celular. Procure pelo programa Vejam Só e aí você vai ter acesso ao nosso conteúdo. Então, você está dirigindo, vai ouvindo o programa. Está lá no metrô, no ônibus, vai ouvindo também. É uma ferramenta muito útil e vale muito a pena, tá bom? Então, chega por lá e aproveita, obviamente, e compartilha essas novidades aí com todo mundo para o Vejam Só alcançar e ser bênção na vida de mais pessoas também. Tá certo? Pastor Jonathan, eu vou começar com um comentário. E aí vou pedir pro irmão explicar pra gente a ideia que o irmão defende, que o irmão falou que a nossa sociedade hoje está aí afundada no pecado. Sim. Não que eu discorde, mas
mais de todos os tempos, assim, não é muito. Nós tivemos uma época de Noé, Deus mandou o dilúvio, arrebentou com tudo. Tivemos Sodoma e Gomorra, que mandou fogo. Não é a pior também, né? Olha, a causa de nós não sermos consumidos nos dias de hoje é a misericórdia de Deus que se renova a cada dia, né? E quando eu estava preparando para estar aqui com você nessa noite, eu separei um texto das Escrituras Sagradas que parece que saiu no jornal de hoje, né? Quando Paulo ele escreve aos Efésios, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Então, a gente percebe que a sociedade hoje, ela está cada vez mais com o seu entendimento obscurecido por causa da dureza do coração. Então, hoje em dia, existem muitos lugares que se a gente for ensinar as verdades das Escrituras Sagradas, a gente vai ser taxado como pessoas intolerantes. Porque a palavra de Deus hoje, que para nós é um instrumento de salvação, tem se tornado sinônimo de afronta. Quando você vai falar com o descrente, com alguém que não conhece o Evangelho, você tenta demonstrar a verdade das Escrituras, o coração da pessoa está tão endurecido que ela se sente ofendida, né, por essa verdade da palavra e acaba fazendo com que a situação ela fuja do controle e a gente seja taxado como pessoas intolerantes. Então eu entendo sim, né, que houve eras piores, né, como você falou no tempo de Noé, porém hoje é como eu falei, né, que às vezes a gente comenta, parece que Deus ele tirou um pouco o pé do freio e por causa de sua promessa de não acabar mais a terra com água, a gente vai aí sendo o alvo da misericórdia de Deus a cada dia e por isso ainda estamos aqui. Sim, é o que nos salva. Tentei passar um pano para a sociedade que não funcionou muito não, Evelino, Renato, mas eu vou tentar outro argumento então. Será que não é por uma questão de conhecimento? E aí eu vou justificar no seguinte aspecto. A teologia já foi a mãe de todas as ciências. Houve uma época onde estudar teologia era um padrão. Todo mundo entrava na universidade e ia estudar teologia. Sim. Hoje não tem mais isso. Muito pelo contrário. Você achar função para o teólogo na sociedade está quase que impossível. Exato. Será que um pouco dessa escanteada que a teologia levou não aflige um pouco essa questão do conhecimento? Então, é melhor eu investir em conhecimentos mais práticos. Então, se eu vou ser engenheiro, deixa eu estudar minha engenharia, meus cálculos, que é melhor. Se eu for advogado e tudo mais. Irmão, pode justificar um pouco desse jeito também? Sim. Eu penso que, de fato, a superficialidade ela é um problema gigantesco no nosso meio. Eu mesmo trabalho com jovens e adolescentes, já fazem 8 anos, fazem 2 anos agora como pastor, de fato, da igreja. E eu tenho percebido isso, né? Que de fato, essa superficialidade, ela tem sido um problema. Hoje em dia, o jovem, ele acredita que ele pode fazer teologia, por exemplo, sem precisar fazer, né? Sem precisar fazer, exatamente, né? Então, ele assiste um vídeo de 1 minuto no TikTok e ele já tem propriedade suficiente para discutir todo tipo de coisa na internet, né? Então, eu acho que isso é de fato uma coisa que nós precisamos mesmo nos atentar a esse tempo. Falta, de fato, um olhar para a profundidade das coisas. E também uma consciência da importância das coisas, da importância da teologia. Hoje em dia, a teologia é tratada como mais uma área, né? Mais um estudo, só como filosofia sobre Deus, não é? Mas não, de fato, com a importância que ela tem. Na verdade, ela é até meio depreciada, se a gente for ver. Sem dúvida. Não é? Então, eu acho que dentro disso que você está falando, é de fato um problema. E é um problema da modernidade mesmo, é um problema do nosso tempo isso. É um problema que nós enfrentamos mesmo. Trazer isso para o jovem é extremamente pertinente dentro da igreja. É importante trazer para ele essas questões. Então, eu compartilho dessas questões. Eu entendo que o nosso tempo, ele traz problemas para a gente. Ele traz problemas no quesito da internet. Eu tenho algumas preocupações nesse sentido, né? Então, esses problemas que a internet, por exemplo, a era da tecnologia, elas nos trazem. Eles podem ser
respondidos com uma abnegação de tudo isso? Né? Essa é uma questão, né? Ou como que a gente combate isso em relação ao jovem, a superficialidade dele? A gente briga com o celular dele ou a gente briga com as intenções do coração dele? Principalmente pensando no quesito do ministério pastoral, onde nós somos pastores preocupados com o coração das ovelhas. Então, essas são questões que me levantam nesse tema. Até para a gente dar um pontapé inicial nessa questão do conhecimento das escrituras sagradas, uma pesquisa eu vou ficar aqui devendo aqui o ano exato, mas eu acho que 2008 ou 2010, esse inteirinho aí. Uma editora muito reconhecida aqui no meio evangélico fez uma pesquisa entre os líderes. Entre os líderes. E nós vamos começar por aí. E a resposta dessa pesquisa foi que mais de 50% dos pastores nunca tinham lido a Bíblia inteira na sua vida. É um diagnóstico... terrível. Se a gente está imaginando de liderança, não estou nem falando de membresia, de liderança, Sim. de nunca ter lido a Escritura. Talvez seja um reflexo. O líder e o povo espelhando esse líder. Exato. É verdade. Concordo. E assim, eu penso que muitos líderes, né, foram levantados precocemente, ou às vezes até mesmo por uma instituição que não tem uma igreja-mãe, né? Porque houve um fenômeno no Brasil de abrir muitas igrejas. Então, a se auto-intitular um líder, saiu se abrindo muitas igrejas por aí, sem ter sequer o preparo teológico, o amparo, até mesmo o conhecimento basilar das escrituras sagradas. Tem igrejas que você vai ou que você conhece pessoas que frequentam essas igrejas e os membros e os líderes, eles não conhecem os princípios básicos da fé cristã. Então, isso é um problema realmente que tem atingido muitas pessoas aí no meio da sociedade, né? E como o nosso irmão falou, existe um problema por trás do sintoma, né? Você falou que a febre ela é o sinal de que existe algo errado. E parando para pensar, nós somos hoje, eu não vou saber falar o número exato, mas somos uma grande maioria de cristãos aqui no Brasil. E se a gente é uma grande maioria, por que a Igreja de Cristo, de fato, ela não tem uma relevância significativa ao ponto de impactar a sociedade para trazer essa mudança? Para fazer a sociedade parar para pensar que eles estão caminhando para uma direção errada. Então, penso eu que a falta da base teológica, pelo menos do básico do conhecimento acerca de Deus, acerca de salvação, acerca de vida piedosa, de comunhão com Deus, tem faltado nos púlpitos de muitas igrejas, pelo fato de muitos líderes se auto-intitularem aí autoridades espirituais. Sim. É um diagnóstico grave, né, Renato? Quando você pensa que a liderança deveria ser a fonte desse conhecimento, não tem essa base. Fica difícil de você projetar como é que isso vai ficar na questão mais da estrutura mesmo. Né? Sim. E às vezes parece que os crentes se tornaram menos exigentes com a teologia dos seus líderes. Conhecem pouco as escrituras, então fica muito mais fácil de falar qualquer coisa e isso se aceita, né? Então essa é uma questão que, até mesmo pensando sobre isso durante a semana, sobre a questão dos líderes nas igrejas, que eu acho que é um dos pontos cruciais aqui da nossa discussão, tem um texto bíblico famoso lá de Paulo falando para Timóteo ali, um pastor também, um jovem pastor, e Paulo falando com ele, falando, cara, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem ou maneja corretamente a palavra da verdade. Exato. Paulo não está falando meramente com uma ovelha dele. Não que as ovelhas também não tenham que cumprir isso. Sim. Mas ali ele está dando um direcionamento para um líder da igreja. Ele está dizendo que o líder tem que manejar bem a palavra da verdade. No seminário, por exemplo, nós tivemos uma experiência assim muito impactante. Tem um professor lá, já de idade, mas ele ali num dos primeiros dias de aula, ele chegou super bondoso, amistoso, sorrindo para todos nós. E aí ele, de repente, tinha uma Bíblia bem grande, ele bateu a Bíblia na mesa assim, e ele disse pra gente, se você não leu essa Bíblia inteira, tranca esse curso, volta e volta no ano que vem para você fazer, porque não faz sentido. E 2 alunos pararam, trancaram, voltaram no ano seguinte mesmo.
né? Porque, de fato, precisaram disso. Então, isso acontece no nosso meio presbiteriano, acontece no meio pentecostal também. Tenho muitos amigos que compartilham disso. E, de fato, nós somos pastores, né? A gente não quer andar num avião que está sendo pilotado por alguém que não sabe dirigir, né? A gente não quer ir num médico que não se formou, que não estudou direito. A gente não quer isso. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa preocupação com os nossos líderes mesmo na igreja. Conosco mesmo, né? Como que eu estou dirigindo a igreja e como que eu estou buscando ouvir a voz do Senhor a partir das Escrituras, né? Que é a nossa regra de fé, de prática, aquilo que nós seguimos, aquilo que pauta aquilo que nós fazemos. Então, eu acredito que é dessa forma. Mas sempre que você vai falar com alguém, talvez isso sirva para o líder e vai servir também, obviamente, para as ovelhas, a resposta parece que é padrão, principalmente nos grandes centros, tá bom? Então, vou dar o testemunho aqui de São Paulo, que é a maior cidade do país, uma das maiores da América Latina, uma das maiores do mundo. Sim. Com todo mundo que você vai falar, a pessoa vai responder o seguinte: pô, irmão, tô na correria. Ah, não, tô na correria. Aí não tem tempo para nada. Aí não tem como você reservar um tempo para aprofundar nada. Essa vida cheia de que você não pode parar nunca, reverendo, nunca. Você trabalha com jovem adolescente, sabe como é isso, né? O jovem parece que ele tá parado, ele tá morrendo, né? Já que vai arrumar qualquer coisa para fazer. O fato de não parar nunca, Puxa, pode ser um agravante nesse sentido de você... Poxa, como é que eu vou ter tempo para uma devocional? Sim. Um momento... Poxa, um momento de oração, então, é brincadeira, né? Que tem que ficar dúvida. quieto e parado. O tempo é um dilema para a humanidade, né? Há muito tempo. Desde Salomão lá, dizendo em Eclesiastes que era necessário prestar atenção no tempo, que tem tempo para todas as coisas. Eu acho que a administração do tempo é, de fato, um desafio num cenário onde nós estamos... o pastor citou, né? A geração fast food, que quer tudo rápido demais. Exato. Né? A internet, ela é assim, você tá no Reels do Instagram e se você não tomar cuidado, ele te dá um vídeo atrás do outro e você não sai daquilo. Quando você menos espera, passou 1 hora ali e você estava naquilo. E depois, a gente dá aquela desculpa de que a gente não teve tempo para estudar a Bíblia. Eu fiz um teste outro dia. No meu celular, ele me mostra quanto tempo eu passo nos aplicativos. E um dia, no final do dia, assim, terminando o dia, eu falei, rapaz, eu vou dar uma olhada nisso. Foi assustador, Zeca. Foi assustador. Acho que eu tinha passado umas 5 horas no Instagram. Sabe? De abrir e fechar. De abrir e fechar. Então, eu que instruo meus jovens lá na igreja e tal, eu mesmo tenho essa luta comigo com o celular na mão. Então, essa questão do tempo, realmente, ela existe. O tempo, a gente precisa vigiar com o tempo. A gente precisa ser intencional com o tempo. Para que a gente consiga, de fato, ter tempo para a palavra de Deus. Agora, não é uma desculpa que vai colar lá diante do Senhor, né? Sim. Eu não tive tempo. Mas é uma geração que tem vontade de reservar esse tempo, pastor Jonathan, pelo seguinte: o que o pessoal gosta são esses conteúdos rápidos. E via de regra, quando você vai fazer uma leitura bíblica, não vai ser rápido. Sim. Você lê a Bíblia inteira, apesar que tem alguns planos aí que você lê em 90, 60 dias. Sim. Tem que ser bom da leitura, mas dá. Mas você vai investir muito tempo nisso. Você vai levar tempo, às vezes vai levar 1 ano, às vezes mais. É diferente de um resultado de 30 segundos de um vídeo que está pronto ali, né? Exato. Eu penso que, falando sobre tempo, sobre você dedicar um período do seu dia para se reservar e estar com Deus, a gente pode voltar um pouco no tempo e não tanto. A gente pode olhar para uns pais da igreja de agora. Eles abriam mão do seu tempo de fazer coisas seculares para estarem debruçados de fato, buscando o conhecimento de Deus e se relacionando com Deus. E hoje nós vivemos um tempo em que o relacionamento com Deus é algo que também é superficial. E acaba caindo na rotina de você viver de momentos pequenos e achar que aquilo é algo suficiente. Então eu penso que não só a gente deve voltar a buscar as Escrituras como se deveria, como também a nossa vida de piedade, devoção, de busca, também precisa voltar a olhar para os pais da igreja lá atrás que, poxa, eles passavam horas e horas na presença de Deus, e aí entra uma problemática. A gente hoje não temos tempo, né, supostamente, para se dedicar a estar com o Senhor.
Mas como o nosso irmão falou, 5 horas do dia dele foram gastas com as redes sociais. Então, a modernidade, ela tem sim, de fato, sido uma influência negativa. E aí a pergunta é, como a gente vai fazer para administrar muito bem o tempo que nos é dado, né? Porque quando a gente dorme e acorda pela manhã, o Senhor nos dá a oportunidade de mais um dia na sua presença. Sim. E aí cabe a nós olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão de como de fato está o nosso relacionamento com Deus. Então vai, pastor, já que o irmão fez a pergunta, vou deixar o irmão responder. Como é que faz para ter tempo para esse relacionamento com Deus? Como é que isso... Pensando hoje numa característica da vida moderna. Sim. Principalmente dos grandes centros. Acho que a gente pode falar que o planeta hoje é urbano. São poucos os rincões aí do Brasil que estão longe dessa modernidade e tudo mais. Como é que faz? Na verdade, assim, eu tenho pensado e crido, né? Até inclusive ontem na igreja eu falei sobre isso. A igreja de Apocalipse, no capítulo 2, Jesus ele vai trazer um alerta para a igreja que abandonou o seu primeiro amor. Aquele amor intencional, de devoção, de comunhão, de intimidade. E ali ele vai dar 3 conselhos práticos. Se arrepende, lembra de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Então, assim, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente se converte, de fato, a gente tem aquele impacto de conhecer o Senhor soberano das nossas vidas. E a gente fica tão entusiasmado com esse relacionamento, com essa descoberta. Pelo menos comigo foi assim, né? Quando eu conheci o Senhor, eu falei, uau! Isso é aquilo que eu procurei a minha vida inteira de diversas formas e eu não encontrei. E quando eu encontrei o Senhor, lembrando do início da conversão, poxa, eu dormia e acordava querendo se relacionar com Deus. Não uma vida espiritual onde a gente pode falar, poxa, ele espiritualizou tudo. Não, mas aquela comunhão, aquela intimidade, aquela busca. E aí eu daria esses 3 conselhos. Se lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Desculpa a indelicadeza, pastor Jonathan. Quantos anos o irmão tem? Eu estou convertido há 16 anos. E de idade? 35. 35. Bom, eu tenho 40. O irmão já não é uma geração diferente, mas já é um pouco mais novo. Mas eu fico pensando no seguinte, reverendo Renato. O meu filho tem 7 anos. Meu filho ele já consegue identificar coisas em imagens que meu olho já não pega. Meu olho não pega. Ele vê, eu não vejo. Eu levo ele para a igreja, ele não consegue entender nada do que está acontecendo lá. Porque para a geração dele, aquilo lá tá... Não vou falar morto, porque não é espiritual morto, mas eu digo morto assim de parado. Para ele, ele tá vendo aquilo, parece que é câmera lenta. Câmera lenta. Porque ele tá em outra rotação. Como é que nós vamos fazer ficar atraente para essa geração? Porque eu entendi o que o irmão falou. Sim. E eu posso fazer essa reflexão. Poxa, onde que eu caí? Sim. Onde que eu preciso voltar? Onde que eu vou me achar? Legal. Mas essa geração que está começando, que de repente nem caiu, porque ele nem começou. Sim. Porque ele nunca teve um relacionamento, porque é algo que para ele é chato, não faz sentido, não desperta o interesse. E o irmão é presbiteriano, eu sou presbiteriano, eu posso falar aqui abertamente. Bom, a liturgia presbiteriana é daquele jeito lá que a gente sabe, né? Ao som do órgão, a igreja se colocará, tal. Não tem jeito. Esfriou na hora. Pior que aqui ainda tá quentinho por causa da luz. Hein, Eve, como é que vai pensar para essa turma aí? Pois é. Eu trabalho com jovens e adolescentes também. Tem adolescentes que têm 12 anos, 11 anos ali, e eu sei que eles já nasceram já inseridos nisso aí. Eu tenho 25 anos ainda, sou novo. Você é de outra geração já. Para nós aqui já é outra geração. Já é outra geração. Então, mas mesmo eu tenho dificuldade às vezes de lidar ali com eles. Porque, de fato, eles muitas vezes já estão em outra linguagem. Muito rápido. Né? Esses dias, o irmão da Lari lá, conversando comigo, ele é mais novo também, ele falando de termos, assim, que eles usam nas séries que eles assistem e tal, e eu boiando, assim, totalmente, tal, porque é, de fato, tudo novo. Eu penso que a gente tem que pensar neles também. E a gente tem que ter um filtro, porque se a gente nega tudo, a gente não comunica com eles. Não é? E não comunicar com eles é um perigo.
Por exemplo, eu sou pastor, eu gosto de fazer vídeos para internet. Tem uns vídeos lá no meu Instagram, tem uns vídeos... Eu tenho o TikTok lá, eu tô lá fazendo os vídeos, lançando palavra de Deus lá, porque eu sei que eles assistem isso. O que vai adiantar se eu falar assim, não, eu não acho certo o TikTok, eu não gosto desses vídeos rápidos do Instagram, então, a partir de agora, eu não tô mais nisso. Né? Então, eu acabo não comunicando com eles. Então, eu acredito que a gente tem que, ao mesmo tempo em que a gente vai influenciar esses jovens, essas crianças, no campo deles também, falando a linguagem deles, ao mesmo tempo, a gente precisa levar esses jovens, essas crianças a entenderem a importância de desacelerar também. E elas vão precisar ver isso dentro de casa, talvez. Sim. Porque os pais estão acelerados. Os pais estão presos no celular. Não é só coisa de criança, só coisa de adolescente. Mas é uma coisa que está em todos nós. Eu tenho lá, a gente tem a avó lá, a gente chega na sala, a avó tá no celular, assim, vendo um monte de vídeos um tempão. Porque é muito gostoso, é prazeroso mesmo, né? Esse tempo, ele nos traz alguns prazeres. Mas eu acredito que a gente vai ter que encontrar um equilíbrio nessa gangorra aí. A gente não pode abrir mão de influenciá-los nesse campo também, no campo das tecnologias, que estão presentes aí, que vão evoluir ainda muito. E eu, particularmente, gosto muito de tecnologia, gosto muito de redes sociais. Eu acho que é uma baita de uma ferramenta usada por pessoas redimidas de fato e numa compreensão do evangelho de fato. Porém, também entendo que há uma responsabilidade da nossa parte de não permitir, ou de tentar, pelo menos, né, ajudar essas pessoas a não usarem tão mal essas redes. É um reflexo da modernidade também, essa extinção de determinadas plataformas. Então, eu sou jornalista. Quando eu entrei na faculdade, o jornal impresso era a grande vedete do jornalismo. Hoje, isso não existe mais. Já não tem mais. Então, você já migrou. Então, só que a linguagem do escrito é completamente diferente da televisão, do rádio, da internet, que é o que a gente tem. Como é que nós vamos despertar o interesse desse público para essas plataformas? Difícil. Tão retrógradas. Como é que o adolescente vai ler a Bíblia, vai pegar a Bíblia? E eu nem precisa pegar, pode até ser no tablet também. Sim. Eu já superei essa discussão, pode ser no tablet, desde que você leia. Mas de parar, de ler, de não ter uma animação, não ter um vídeo, não ter uma música, não ter um estímulo, não tem nada. Como é que vai fazer isso? Eu penso que a Bíblia, cara, ela é encantadora, cara. E eu vejo essas questões, até mesmo para o jovem. Eu entendo que é uma linguagem complicada, mas sede de Deus, cara, faz com que jovens e adolescentes, eles comecem a buscar a palavra do Senhor de fato. E eu tenho experimentado isso. Eu tenho lá jovens de 12, 13 anos, super inseridos aí em toda essa pós-modernidade aí que a gente está falando, e que são crentes, cara. Exemplos até para os adultos na igreja de pessoas que leem. Eu acredito que isso está muito ligado com o coração. Eu penso muito que essa questão da conversão, nós como presbiterianos aí, monergistas, pensando que a gente precisa de um start de Deus no nosso coração, um despertamento do Senhor para que Ele, de fato, nos leve à redenção. Eu entendo que quando isso acontece, essa busca pela palavra, ela se torna mais plausível na vida do jovem, na vida dessas pessoas que estão inseridas nisso, mesmo que, né, elas ainda vão ter a dificuldade de lutar com essa correria toda. Né? Isso não, é inegável. A gente vai ter essa correria diante do que a gente está vivendo. Sim, sempre. Né? Lutero já falava que quanto mais cheia estivesse a agenda dele, mais cedo ele acordava para orar. Exatamente. Então, os compromissos podiam estar lá, não tem problema. Ele só ia acordando mais cedo para orar e dedicar o tempo. Ô, Zeca, eu queria não perder esse ponto sobre as crianças. Eu acho relevante colocar isso aqui. Na nossa igreja, nós temos o trabalho, assim como todas as igrejas têm, a gente tem um trabalho com o Ministério Infantil. E lá, as professoras que dão aula, né, na escola para as crianças, elas colocaram um propósito para as crianças, de conhecerem a Deus neste ano aqui letivo. E aí a minha filha, a Manu, te amo, filha, Deus abençoe sua vida. Ela chegou em casa e falou, pai, hoje não teve desenho. Porque agora a professora falou que nós estamos em uma idade que é a idade de começar a conhecer a Bíblia como ela é. E ela falou assim, pai, tem cada versículo um mais lindo que o outro. Então, né, a gente sabe que a Bíblia ela é encantadora. E a gente
temos o dever de ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar. E eu gostaria de fazer um apelo, né, aos pastores, os líderes das igrejas, que não peguem as crianças, tirem elas do culto e coloquem elas em uma sala para pintar desenho. Se você puder, capacite os professores, capacite os membros da sua igreja, ensina eles, discipula eles para eles fazerem verdadeiros discípulos, né? E essa idade da criança é uma idade onde a gente pode construir um alicerce muito sólido nas Escrituras Sagradas. E o resultado das aulas que estão sendo dadas na nossa igreja é que quando chega um momento de adoração no culto de domingo, você vê as crianças totalmente entregues àquela adoração, porque a adoração delas passa a ser uma adoração com o propósito e com o entendimento daquilo que está sendo feito naquele momento. Agora, uma criança que fica só na salinha pintando desenho, ela nunca vai entender a importância da Escritura e ela nunca vai entender o que é o momento de culto, que é um momento de entrega. Eu falo pela minha filha, né? E eu que sou pentecostal, eu acredito que dentro em breve, né? Sim. Ela terá o revestimento do Espírito Santo, terá essa capacitação, porque é muito lindo de ver. Mas só que é aquela. A gente precisa ter essa compreensão como líderes de que a criança, ela não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja. E se a gente ensinar a criança agora, certamente, lá na frente, essa dificuldade que nós hoje encontramos com as redes sociais, possivelmente será muito menor, porque a gente precisa preparar essa próxima geração. A grande questão, pastor, é que se a gente colocar na balança, no início do protestantismo aqui no Brasil, o que as grandes denominações faziam eram abrirem escolas junto com as igrejas, porque o povo não sabia ler, então você tinha que ensinar o povo a ler para poder conhecer a Escritura Sagrada. E, obviamente, então, o povo foi crescendo no conhecimento e tudo mais. Mas o que a gente vê hoje é um caminho inverso. Sim. É um caminho inverso. Você vê muito adulto que infelizmente não foi alfabetizado por uma série de circunstâncias aí da vida, não é esse o debate, mas que ele não é capacitado à leitura. Sim. Ele não vai ter esse aprofundamento. Às vezes com a criança fica até mais fácil você trabalhar e despertar e tal. Perfeito. Mas se você pegar mesmo dados estatísticos, você vai ver que o brasileiro, ele lê... Ó, eu vou até colocar aqui, mas no seu número exato, mas vou até chutar alto. 50 páginas por ano. Quando lê. Quando lê. Nós estamos falando de uma questão cultural que é muito séria. Sim. E partindo de um conhecimento que a gente está colocando aí, que vem da leitura. Sim. Da revelação. Nós não vamos conhecer Deus plenamente, não vamos tudo, mas a revelação é aquela lá, escrita. Você tem que ler. Perfeito. E também, penso eu, e agora eu vou levantar uma polêmica aqui, né? Eita. Uma polêmica. Vamos ser bem sinceros, existe também o interesse de muitos líderes de que a membresia da igreja não detenha o conhecimento das Escrituras. Não se aprofunde, sim. Por quê? Por causa do capitalismo, do materialismo, do mundanismo que tem tomado o coração de muitos ministros. Eu não vou dizer que são todos, mas a gente vê que existe uma sanha desenfreada por um enriquecimento pessoal. Então, peraí, se eu quero enriquecer às custas da fé alheia, para que é que eu vou ensinar a verdade para essa pessoa? Eu vou deixar ela num nível superficial, porque ou eu vou monopolizar através do medo ou através da ambição. E o que a gente vê, né, que muitas igrejas hoje, não citando placa, nem denominação, nada, a gente sabe que existe muitas igrejas hoje por aí que o foco não é ensinar a palavra, não é servir a Cristo, não é pregar o Cristo crucificado. É um enriquecimento próprio. Sim. Então, partindo para o ponto do pecado, você vê que a igreja primitiva, o dinheiro que era arrecadado era colocado aos pés dos apóstolos e ninguém tinha falta de nada. Sim. E a gente perdeu isso aí ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, e hoje perdeu-se o interesse de alguns líderes ensinar as profundidades das Escrituras Sagradas. Sim. Vou até aproveitar para o reverendo Renato também comentar essa questão e colocar aí a participação do nosso internauta, do Mike Gisoni.
E ele fala exatamente isso, pastor Jonathan. Ele fala o seguinte, ó, que os tempos modernos nos tornam esse conhecedor superficial pelo seguinte: os cristãos não são mais encorajados a lerem a Bíblia, que vai muito desse diagnóstico que o pastor acabou de fazer. Como é que você observa isso, Reverendo Renato? Você acha que tem um pouco uma meia-culpa que a própria... E aí eu vou colocar aqui instituição, né? Que é uma distinção que a gente tem que fazer. Instituição e igreja faz também? Acho, com certeza. Acho que tem uma responsabilidade da igreja, porque a igreja é responsável por alimentar ali os crentes também. Né? Hoje a gente vê que as pregações, muitas vezes, elas estão empobrecidas mesmo. Elas não são expositivas, bíblicas mesmo. E eu particularmente compreendo que quem tem uma palavra de Deus mesmo para as pessoas é o próprio Senhor. Nós somos arautos do Senhor, nós somos os mensageiros, aqueles que levam a palavra. Então a gente precisa extrair aquilo da própria palavra. Então no meio das mensagens, hoje a gente encontra problemas de fato um esvaziamento do que é de fato uma pregação. Além disso, a questão da leitura mesmo. As pessoas não têm sido incentivadas, como o irmão falou ali, a ler a Bíblia. E aí a gente traz uma reflexão, né? Essa é uma responsabilidade da igreja e é uma responsabilidade individual também de cada crente. Então essas coisas, elas precisam estar na cabeça do crente. O crente precisa buscar uma igreja que de fato o incentive a ler a Bíblia, a buscar conhecimento da palavra de Deus, que o alimente, que consiga de fato sanar as suas dúvidas teológicas, porque irão surgir. A partir do momento que você irá ler a Bíblia, irão surgir dúvidas teológicas. Mas, ao mesmo tempo, não pode se esquecer que essa é uma responsabilidade de cada crente. A responsabilidade de estar, de fato, buscando a palavra do Senhor e de estar conhecendo essa palavra. Deus vai cobrar isso da igreja? Com certeza. Dos pastores? Sem dúvida alguma. Mas vai cobrar isso individualmente de cada um de nós também. Né? A sua busca, a sua devoção ao Senhor. Eu acredito que quem busca, de fato, ouvir a voz de Deus através das Escrituras, Deus, ele, de fato, se revela poderosamente. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas para a salvação. Então, eu acho que isso é muito poderoso. Sim. Eu vou colocar um outro comentário aqui, porque eu quero entrar em um outro assunto aqui, uma outra dinâmica, que é o do Vanderlei Tosato. E ele fala o seguinte, ó: o problema está no homem, que tudo que se disponibiliza, ele usa de forma errada. Obrigado, Vanderlei. E eu quero colocar essa temática, meus irmãos, pelo seguinte: a gente fala aí da vida moderna e ela pode ser um agravante, mas ao mesmo tempo ela é um baita facilitador. Sim. Então, por exemplo, quem estudou as línguas originais sabe que há anos atrás o cara tinha que ser lá no manual, tinha que escrever tudo lá, os alfabetos. Hoje em dia, meu irmão, se você faz um cursinho para usar o programa, você vai tudo embora. Você está dominando as línguas originais. Muito mais fácil. Mas parece que tudo a gente usa pro lado errado. Então, toda essa facilidade que a gente tem, a Bíblia aqui, ó, na palma da mão, a gente abandona. Por que a gente faz tudo isso? Usa tudo errado. Parece que a gente vai sempre na contramão daquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas, né? A tecnologia, né, eu vou falar que ela é ruim, nem o meu irmão aqui está falando que é ruim. Muito pelo contrário. A tecnologia, ela também é uma bênção. Nossa, que isso. E aí, como você falou, Zé, o problema está em nós. A gente descamba, muitas das vezes, muito longe daquilo que seria perfeito para o nosso dia a dia, né? Que nem o nosso irmão faz TikTok, faz os vídeos, sempre coloca a palavra ali. Poxa, eu estava no Instagram vendo esses dias que uma moça, ela chegou em um culto e ela aceitou Jesus e depois foram perguntar o testemunho dela. Poxa, como que você se converteu? Ela, olha, eu estava em casa, entediada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e eu vi lá na internet que ia ter um culto. E eu vim pro culto, e quando eu cheguei no culto, a palavra falou ao meu coração, e agora eu tô aqui, eu amo Jesus e eu quero Jesus pro resto da minha vida. Então, assim, a gente não pode demonizar e falar, não, isso aqui é do diabo, como lá atrás, eu não podia nem assistir televisão. Não é do diabo, isso aqui é para a igreja do Senhor também, desde que a gente entenda que a gente precisa resgatar, né, os princípios de piedade, de amor, de misericórdia, de graça, e ter um coração mais quebrantado, né? Eu acho que falta um pouco de quebrantamento hoje em muitos cristãos. É relativo. Poxa, eu vou buscar os meus interesses. E aí falta os ministros terem um bom sermão, como o meu irmão falou,
E aí a pessoa, ela não é seletiva. Ela congrega em qualquer igreja, pelo amor de Deus, tô falando pra você sair da sua igreja, mas eu aprendi que a gente tem que estar em uma igreja não mais perto da nossa casa, uma igreja mais perto da nossa Bíblia. Porque hoje é muito fácil você alugar um salão, colocar as cadeiras e iniciar um culto ali, se auto-intitular e não ensinar Lé com Cré. E a dificuldade hoje de muitos cristãos que precisavam ser amparados, cuidados por uma igreja é essa. Porque quando ele pega as redes sociais, fala, poxa, vai ter um culto na igreja do fulano de tal, vai ter uma ministração em tal lugar, vai ter algo... E às vezes acaba caindo aí numa certa cilada. Então, no mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo também é ruim, por causa da humanidade, né? Jesus falou muito isso, né? Quando ele foi questionado do divórcio. Ele falou, não, o plano não era esse, né? Mas a dureza do coração de vocês precisou adaptar, né? Acho que dá para ele falar isso pra gente também, né? Dá. O plano da modernidade não era esse, mas a dureza do coração... Exato. E é justamente nesse sentido, a gente volta naquela primeira fala que eu tive aqui, que, a princípio, um primeiro momento, a gente vê que, de fato, a modernidade ela traz consigo dilemas mesmo para nós. Mas no segundo ponto a gente volta em algo que a humanidade ela está lutando contra isso desde o começo, que é a quebra do nosso coração. A quebra que ocorreu lá em Gênesis 3 por conta do pecado, e a gente vem colhendo os frutos disso até os dias de hoje. Um exemplo disso, se a modernidade ela é o problema, ela é a causa, ela é a culpada mesmo da superficialidade das pessoas, será que naquele tempo em que Oséias ele escreveu lá, né, meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Será que naquele tempo não havia superficialidade também? Não é exatamente disso que ele está falando? Aquele tempo também havia superficialidade. E se naquela época nós já existisse todas as redes sociais que existem hoje, para aquele povo lá, para o povo de Israel corrompido, em que os profetas disseram tantas vezes que eles eram enganados porque não conheciam a palavra. Exato. Será que de fato eles também não estariam perdidos ali? Ali a gente vê que existe a questão da corrupção radical do homem, a corrupção do coração, da raiz do homem ali, já incutida nas pessoas, e essa raiz ela vai dando frutos de acordo com o seu tempo. No tempo de hoje ela dá frutos. E o tempo de hoje ele é muito propício para muito mais frutos, porque é muito rápido, é muita informação, divulga muito rápido. Então, é literalmente como o exemplo da febre mesmo, de sintomas. É um sintoma de uma doença, de uma infecção que a gente já tem no coração. E isso é muito importante. Eu creio plenamente que um homem redimido e lutando contra o pecado, ele é capaz de usar os benefícios da pós-modernidade em favor do evangelho, para ser bênção para as pessoas. Sim. Não é? Eu fico imaginando como seria isso, como seria todas essas ferramentas que nós temos na mão de João Calvino, de Lutero, que escreveram, traduziram coisas, né? Que faziam com uma pena na mão. Você imagina? Sim. Não é? E a gente vê que essas questões são muito boas hoje. Quantas coisas são produzidas, quantos livros, quantos pastores nós conhecemos e somos abençoados, eles nem sabem quem nós somos. Verdade. Não é? Sim. E nós somos extremamente edificados por ele porque a gente tem eles falando através de uma tela na nossa mão. A gente pode ver isso como bênçãos do Senhor. Na verdade, são bênçãos do Senhor. O que não é bênção do Senhor é o que a gente faz com isso. Quando a gente pega algo que poderia servir para profundidade e a gente começa a usar para superficialidade. Eu não sei se essa é uma dinâmica da nossa sociedade, como é que funciona, mas hoje todo esse benefício está aí na nossa mão. Então, antigamente você precisava ir até uma faculdade, fazer um curso, às vezes era muito dispendicioso tempo, locomoção, dinheiro, mensalidade e tudo mais. Então, hoje os cursos estão até mais fáceis ali, você paga mais barato, tem mais disposição. E eu vejo muita gente se inscrevendo nos cursos, muita gente falando que faz, que tudo mais. Mas sabe o que parece? Parece aquela pessoa que se matricula na academia e só ajuda o dono da academia a pagar as contas. Porque o cara não vai, o cara não frequenta, ele não tem a disposição, não faz, mas ele paga a mensalidade. Tem muito estudante que está desse jeito, ele paga o curso, ele compra o curso, mas na aula mesmo ele não vai assistir. Não comparece. É tão fácil, você pode ver na sua casa a hora que você quiser, mas você não quer, né? A gente chamava no seminário de o famoso pica-fumo. É isso mesmo, você não quer fazer. Na verdade, a prioridade é outra, né? Às vezes a gente até entende que existe uma necessidade de se aprofundar um pouco mais, de conhecer as Escrituras, de
de sermos realmente arautos do reino. E a gente tem toda essa facilidade de fazer uma faculdade EAD hoje em dia. A gente tem tudo na mão, mas a prioridade, não posso falar prioridades porque não é plural, é prioridade. Sim, singular. Ela é singular. Então, a nossa prioridade hoje não é as coisas do reino, né? E esse mundo pós-moderno está empurrando muitos cristãos, né, a viver uma vida de indecisão, até mesmo acerca da veracidade das Escrituras Sagradas. Eu estava vendo uma pesquisa do Instituto Barna, não sei de qual ano, né? Acredito que seja recente, falando que 1/3 de muitos cristãos de igrejas reformadas não afirmavam as Escrituras de fato ser a verdade. Estavam em dúvida ali. E olha que são igrejas reformadas onde existe uma séria preocupação com as Escrituras Sagradas. E aí a gente vai ver que João 17:17 fala: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então, poxa, tem tanta ferramenta, tanta tecnologia, tá tudo ao nosso alcance. Então, eu entendo que o problema somos nós. A prioridade não é se aprofundar nas coisas de Deus. Por que paga o curso e não vai estudar? Por que paga e não vai, né? Com perdão, pura safadeza do coração. Eu falo assim, não vai, né? Na verdade, não precisa nem ir, né? Na sua casa mesmo. Você tá lá no seu sofá, você faz o curso. Não, triste demais, né? E principalmente se referindo a muitas vezes pastores, líderes da igreja. Também. Muitas vezes na igreja, por exemplo, o meu curso foi totalmente pago pela igreja. Cheio de irmãs ali com a situação financeira difícil que contribuíram até o final. Investiram. Né? A gente não consegue ser fiel a essas irmãs, a essas pessoas, porque a gente não é fiel ao próprio Senhor. Então, na época do seminário ali, eu ficava muito com isso na minha cabeça. Tipo assim, isso aqui é a obra de Deus. Eu já estou no ministério. Eu estou estudando para ser pastor. Deus vai usar esse conhecimento. Né? E além de tudo isso, ainda tem muitas outras pessoas que acreditam nisso, que estão investindo nisso. Então, vale uma reflexão, assim. Mas a gente, infelizmente, muitas vezes não dá o devido valor. A gente não faz isso, às vezes, no ministério, no seminário, e às vezes a gente não faz isso dentro da nossa própria casa mesmo. Também. Não acorda de manhã, não pega mais a Bíblia. Às vezes a Bíblia vira, de fato, uma ferramenta de trabalho. Uma vez um professor também lá no seminário, ele disse pra gente, marcou minha vida essa frase dele. Ele falou assim, olhando nos nossos olhos, ele disse, olha, não permita que a Bíblia se torne só uma ferramenta de trabalho na sua mão. Sim. Ele falou, é a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar, inclusive, a sua vida. Você acha que conhece ela muito, mas ela pode te transformar todos os dias. Cada vez que você lê um texto novo, ele vai falar com você de uma forma diferente, porque a palavra tem poder, ela é viva e eficaz. Ela é capaz de entrar no seu coração e dividir alma e espírito, dividir o inseparável. Né? Ela é muito poderosa mesmo, a palavra de Deus. Eu acho que, de fato, falta a gente lembrar as pessoas do que é, de fato, a palavra de Deus. Falta que as pessoas compreendam, de fato, que a palavra de Deus, ela é isso. Para que elas tenham fervor nessa palavra, amor por ela. Elas compreendam que a palavra é poderosa mesmo. Ela é eficaz mesmo. Ela está viva. Ela está fazendo. Né? Então, Deus tem operado grandes coisas através da sua palavra ainda hoje. Às vezes a gente não vê porque nós estamos distantes da palavra. Pastor, nós vamos... pastores, né? Nós vamos encerrar esse bloco, mas eu não quero um comentário de cada sobre essa questão, porque a gente andou, falou da vida moderna, abordando vários aspectos. Mas ficou a impressão que a gente caiu sempre no mesmo lugar. Sim. Se não tiver um coração convertido de verdade, não adianta. Não adianta. Eu queria citar um versículo. Por favor. Mateus 22:29. Jesus vai dizer assim, olha, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, existe muito engano sendo introduzido na igreja hoje por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento do que de fato é as Escrituras para um cristão faz com que esse cristão, muitas das vezes, não dê a mínima para a importância da Bíblia Sagrada. Né? Eu, como trabalho bastante com missão, e a gente acompanha as missões transculturais pelo mundo afora, peguei um vídeo de a Bíblia chegando em um vilarejo na África, as Bíblias chegando. Tinha que ver a alegria daqueles irmãos de pegar a Bíblia. Eles pegavam, eles beijavam, eles choravam, se jogavam no chão, de tamanha alegria de ter um exemplar da Bíblia Sagrada nas tuas mãos. E nós, hoje, que temos toda essa liberdade, esse
fácil acesso, a gente às vezes não dá o devido valor. E aí acaba caindo no que você acabou de falar. O problema está em nós. Sim. Falta de fato essa conversão, né, Renato? Se não tiver essa transformação do indivíduo, não adianta. Pode ser vida moderna, Idade Média, pode ser o que for, né? Sem dúvida. Já puxando aqui, o irmão trouxe um texto de Mateus, né? Puxa outro texto de Mateus, que está no capítulo 15 de Mateus, quando Jesus está tendo uma conversa ali com os fariseus, porque eles disseram que eles não iriam estar puros porque não lavaram as mãos. Então, Jesus ele diz para os fariseus, poxa, o que contamina o coração do homem não é o que entra, mas é o que sai. Não é? Eu acho que existe um princípio muito interessante nessa fala de Jesus. Né? O que contamina de fato o nosso coração é o que sai dele. Né? A modernidade, na verdade, o nosso mau uso da modernidade, ela é um reflexo mesmo do nosso coração. E eu tenho essa convicção. Acho que, de fato, nós temos que olhar para isso e entender que o nosso desafio é, de fato, de produzir crentes verdadeiros. E de não produzir pessoas que fiquem menos no celular. Ficar menos no celular talvez seja uma consequência né, de uma real conversão. Mas, antes disso, que elas de fato sejam cristãs mesmo, que elas de fato entendam o que Jesus está fazendo. Até porque eu creio que hoje existem inúmeras ferramentas que são bênção de Deus. Se os irmãos tiverem oportunidade, assistam, por exemplo, o Mundo Cópia lá do Iago Martins. Eles pegam coisas da modernidade e eles fazem uma ponte com o Evangelho, mostrando que o Evangelho é uma lente com as quais a gente pode enxergar o mundo, inclusive filmes, músicas, coisas desse tipo. O trabalho do pastor Emílio Garófalo Neto, que também faz isso nos livros, contando histórias, trazendo músicas e coisas que a gente pode olhar para o Evangelho e ver que há elementos do Evangelho em todas as coisas e a gente pode enxergar o mundo a partir dessas lentes. E muitos outros trabalhos que são fantásticos e nos mostram que, de fato, com o coração, de fato, convertido, a gente vai ser bênção para as pessoas, a gente vai ter profundidade nas Escrituras e a gente vai conseguir transmitir isso para as pessoas de uma forma muito melhor. Muito bacana, vale muito a pena essa reflexão também. E olha, nós vamos encerrar esse bloco aqui, mas no próximo bloco, os convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação também. Então, acho que é um momento bacana de você parar, se arrumar aí, para poder pensar junto conosco aqui em atitudes práticas que podem fazer você transformar realmente a sua vida espiritual, é claro, e também na questão do conhecimento das Escrituras Sagradas, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, vou colocar aí para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando aí com o programa, então você gosta da teologia, gosta de estudar as Escrituras, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida? Procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. 3115-0819. Tenho certeza que vai ser uma ferramenta abençoadora na sua vida, tá bom? Então anota aí o número. Amanhã, em horário comercial, você liga e tira as suas dúvidas. Vou deixar também aí as informações da HIT, o site e as redes sociais aqui da emissora. Gosta dos programas, da nossa programação, dos temas que são abordados por aqui, gosta do nosso jornalismo, chega por lá que tem muita informação para você, tenho certeza que você vai curtir. Siga aí nas redes sociais e entra lá no site lá para você ver um pouquinho dos nossos bastidores também, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje nós estamos querendo responder a seguinte pergunta. A vida moderna nos torna conhecedores superficiais da Bíblia, das Escrituras Sagradas? No primeiro bloco a gente falou bastante, se aprofundou, meus convidados deram aqui as observações deles sobre essa perspectiva. E agora nesse bloco eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação.
o pastor Jonathan do Espírito Santo e também o reverendo Renato de Moraes, tá certo? Na sequência eu vou devolver a palavra para eles e eles vão fazer isso para você. Fica ligadinho aí. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e participa aqui do programa. Participa como? Mandando a sua foto. É isso mesmo. Entre lá nas nossas redes sociais, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Instagram. É só você procurar por programa Vejam Só. Aí você vai direto lá nas mensagens, tá bom? E já manda lá nas mensagens a sua foto. Aproveita agora que você está assistindo o programa, já faz uma selfie e encaminha. Junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado. Nós vamos mostrar você aqui e todo mundo que aparecer vai concorrer a um presente aí que eu vou mostrar na sequência, tá bom? Então manda que dá tempo, participe. Nós temos esse mês todo de março. No final do mês, nós vamos dar o nome aqui do vencedor ou da vencedora, tá certo? Vamos para as fotos. A primeira delas que nós separamos vem lá de Fortaleza, capital do belíssimo estado do Ceará. E quem vai aparecer aí para você é o nosso telespectador Luiz Ricardo Júnior. Tá aí na tela para você, acompanhando o Vejam Só. E, rapaz, ó, o Luiz Ricardo foi profético. Profético. É só para os entendedores, né? Daqui a pouco o pessoal vai se ligar. Obrigado, Luiz, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço aí para toda a galera do Ceará, em especial aí da cidade de Fortaleza. Muito bacana a nossa audiência no Nordeste brasileiro. Deus abençoe, meu irmão. Próxima foto, nós temos lá do Ceará, vamos para Santa Catarina, lá da cidade de São Ludgero. E quem vai aparecer aí para você é a nossa telespectadora Arlete. Tá aí a Arlete acompanhando o Vejam Só. Ela fez exatamente o que eu falei, ó. Mandou uma selfie e já encaminhou pra gente. Obrigado, Arlete, pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Toda a galera aí de Santa Catarina. Aliás, a região sul tem participado bastante ultimamente do programa. Continua mandando foto, pessoal, pra gente mostrar aqui também todo mundo que nos acompanha. Encerramos as fotos de hoje com a nossa telespectadora, a Mariane. E ela é lá de Umbaúba, Sergipe. Olha ela aí, ó. Mariane acompanhando o Vejam Só. Também pegou uma foto aí da época que eu tinha bastante cabelo também. Ela boa. Mariane, obrigado, viu, pelo carinho. Fez ali a selfie e encaminhou. Deus abençoe muito a sua vida também. Toda a galera aí de Sergipe também, tá bom? Forte abraço, muito obrigado. Todo mundo que mandar a foto e aparecer no programa vai concorrer a este presentaço aí do Vejam Só pra você. Essa belíssima caneca. Por isso que eu falei que o Luiz estava sendo profético, que ele já mandou a foto com a caneca. Boa, Luiz. Tá aí, ó. Nós vamos mandar aí na sua casa como um mimo. É um brinde, um carinho do Vejam Só para você que nos acompanha e nos assiste, tá bom? Então manda a sua foto participando. Meus irmãos, esse bloco é bem rapidinho, nosso tempo é curto. 3 minutos para cada um. Considerações finais e uma aplicação. Reverendo Renato, vou começar esse bloco com o irmão, então. Okay. Por favor, 3 minutinhos aí para as considerações finais e a sua aplicação. Primeira consideração final que eu gostaria de fazer de forma bem prática para os irmãos é que tomem cuidado com o conflito de geração. Às vezes a gente olha e pensa que uma geração é melhor do que a outra, mas Deus ele está operando em todas as gerações de formas distintas, mas dentro da sua soberania. Eu penso 3 coisas importantes. Como bom presbiteriano, gosto de falar 3 coisas. A primeira é que o homem redimido, ele pode vencer a tendência à superficialidade da Bíblia, independente do momento histórico que ele vive. Deus, segunda coisa, Deus é soberano o tempo todo. Nada, nem mesmo a modernidade, poderá sobrepor o que Deus fará na história do seu povo escolhido. E por último, tenha um direcionamento. O momento da internet, ele proporciona muitos caminhos para você seguir. Mas quem quer trilhar todos os caminhos não chega em lugar nenhum. Então, trilhe por um caminho, de preferência aquele que o seu pastor, pautado nas Escrituras, te orienta. E ali, você de fato encontrará muitas bênçãos do Senhor. Muito obrigado, Reverendo Renato, pelo carinho, que seja uma mensagem que desperte aí o seu coração para, de fato, para essa importância de uma vida devocional regrada e pautada nas Escrituras Sagradas, que vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Deus abençoe, meu irmão. Leve nosso abraço lá, toda a comunidade presbiteriana também. Amém. Tá bom? Eu que agradeço a participação aí. Imagina, alegria é nossa. Espero que tenha curtido. Demais. E top. Volte outras vezes. Nós vamos deixar os contatos do Reverendo Renato à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá, tudo direitinho para você. Pastor Jonathan, 3 minutinhos também pro irmão. Considerações finais e uma aplicação, por favor. Bom,
Eu gostaria de fazer essas considerações finais afirmando um texto de Lucas 21:33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ainda que a modernidade, o pós-modernismo, ainda que se levantem filósofos, teólogos liberais, pessoas que querem introduzir, de certa forma, uma flexibilidade na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é como é e ela permanecerá para sempre. E Jesus vai dizer que nós temos que meditar nas Escrituras, porque nela nós encontramos a vida eterna. Então, meu irmão, vença essa procrastinação de deixar as coisas do Senhor para segundo plano. Coloque o Senhor em primeiro plano na sua vida para que Ele possa ser uma evidência através de você e que você seja um agente de Deus por onde você passar, levando a boa mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amém. Agradeço, Zé, com a oportunidade. Reverendo Renato, prazer. Deus os abençoe. Foi um prazer estar aqui. A gente que agradece, pastor Jonathan. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Foi muito bacana aprender junto com o irmão também e que, de fato, como o irmão falou no finalzinho do bloco anterior, né, que a prioridade no singular, né, realmente tome conta do nosso coração e a gente sabe qual tem que ser a prioridade do cristão, né? Daquele que professa a fé em Cristo Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Leve nosso abraço lá à igreja. Amém. Só a Igreja Assembleia de Deus, Ministério das Nações, tá? Porque se for abraçar todas as igrejas de Santo André, aí você não vai acabar. Lá tem bastante. Aí não vai dar conta. Tem muita igreja lá. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Ó, antes da gente encerrar o programa, deixa eu colocar aí na tela o resultado da nossa enquete e o pessoal tá bravo com a vida moderna, hein? Olha lá, a gente perguntou lá no Instagram, a vida moderna nos torna conhecedores superficiais da Bíblia? 88% responderam que sim, 12% responderam que não. Eu vou falar que eu tô no grupo dos 12%, porque eu acho que a culpa não é da vida moderna. Eu acho que o diagnóstico nosso que foi perfeito. É a dureza do coração. Eu concordo. É a dureza do coração que utiliza a vida moderna para deixar tudo na superficialidade. Irmão, você manda um áudio de 10 segundos pro jovem da sua igreja, ele vai acelerar o áudio. Não Verdade, vai acelerar? Perfeito. Com certeza. Eu acelero muitos. Aí, ó. Irmão, não tem tempo. E não tô falando de áudio aqueles grandão que manda 4 minutos de áudio, não. Manda um áudio curtinho, assim, ó. 10 segundos. Vai acelerar. Não tem tempo. O negócio é, ó... demais, mas tudo isso, dureza do nosso coração, é um diagnóstico claro disso, tá bom? Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que contribuiu, a gente recebeu muitas mensagens também lá na nossa transmissão ao vivo do Instagram também, obrigado, galera, pela audiência, é muito bacana ter essa troca aí com vocês, essa é a construção do Vejam Só, e a nossa oração é que as ideias que foram aqui debatidas possam realmente modificar a sua forma de pensar e de viver praticamente, né? Que transforme realmente o seu dia a dia, porque a diferença entre o vencer e perder está nesse nosso conhecimento profundo, né, daquilo que Deus revelou para nós. E se você deixar para amanhã, como o pastor Jonathan falou, bom, amanhã pode ser tarde, pode não dar tempo. Então, aproveite o dia que Deus fez, tá bom? E transforme, mude essa história aí, tá bom? Obviamente, através da ação do Espírito Santo. Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Mais um Vejam Só, preparado sempre com muito carinho, dedicação para você. E a nossa oração é que o programa seja bênção na sua vida. Forte abraço e até lá!